Olá, tudo bem? Vamos para a quarta atividade do nosso feedback da aprendizagem, dentro do material Estuda em Casa. Vamos para a atividade 4 e vamos manter o combinado das correções anteriores e analisar todas as alternativas antes de marcar o gabarito, tudo bem? A atividade 4 é sobre interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, propaganda, quadrinhos, foto e etc. Aí na atividade de vocês já devem ter lido esse texto que explica um pouco sobre a atividade. Então, vamos lá? A primeira questão pede que você observe o infográfico abaixo. Vamos observar um pouco. Então, vamos para a questão. Em relação ao infográfico, é correto afirmar que: alternativa A, o número de casos de dengue na região sul é maior que o número de casos na região sudeste. B, o número de municípios em situação de risco aumentou de forma preocupante entre os anos 2013 e 2014. C, o número de cidades em situação de alerta é maior que o de cidades em situação satisfatória. D, o número de cidades em situação satisfatória é menor que o de cidades em situação de risco. Então, primeiramente, nós iremos analisar a alternativa A. O número de casos de dengue na região sul é maior que o número de casos na região sudeste. Vamos analisar os dados. Região sul, região sudeste. Após analisar os dados, nós compreendemos que não é maior, e sim menor. Vamos agora para a alternativa B. O número de municípios em risco aumentou de forma preocupante entre os anos 2013 e 2014. Agora, analisando dentro do infográfico, número de municípios em risco. Em 2013, nós tínhamos 27%, em 2014, 22%. Portanto, não aumentou, diminuiu. Alternativa C. O número de cidades em situação de alerta é maior que o de cidades em situação satisfatória. Vamos analisar? Cidades em situação de alerta, 725. Cidades em situação satisfatória, 413. Então, nós compreendemos que sim, realmente é maior, mas nós ainda não marcamos, vamos analisar a alternativa D. O número de cidades em situação satisfatória é menor que o de cidades em situação de risco. Vamos agora analisar? Cidades em situação de risco, 321. Cidades em situação satisfatória, 413. Aí, portanto, nós constatamos que é maior. Assim, nós temos o nosso gabarito, alternativa C. O número de cidades em situação de alerta é maior que o de cidades em situação satisfatória. Na segunda questão, nós temos que primeiramente observar a charge. Vamos observar. E aí vamos para a questão. A crítica que pode ser observada na charge é a respeito a do uso exagerado da tecnologia, que leva os jovens a esquecerem os livros. B. Da busca dos jovens por aparelhos eletrônicos sempre mais avançados. C. Da preferência dos jovens pela leitura ao invés da tecnologia. Ou D. Do perigo que a tecnologia pode representar aos jovens. Vamos analisar primeiramente a alternativa A. Do uso exagerado da tecnologia que leva os jovens a esquecerem os livros. Aqui está o livro. Percebam como eles olham para os livros. Vejam as falas. Vamos ver as falas. Que coisa estranha é essa?
Cuidado, pode ser perigosa. Então, nós percebemos que eles acham estranho e perigoso, mostrando desconhecer o livro, não é verdade? Alternativa B. Da busca dos jovens por aparelhos eletrônicos sempre mais avançados. Vamos analisar. Eles estão segurando e utilizando aparelhos eletrônicos. Mas nós podemos perceber que eles estão usando os aparelhos eletrônicos. Porém, isso não significa que seja a crítica da charge, não é verdade? Alternativa C. Da preferência dos jovens pela leitura ao invés da tecnologia. Olha as frases que foram ditas. Olha como eles observam o livro. Portanto, podemos perceber nas falas e gestos dos personagens que eles estão dando preferência ao uso de aparelhos eletrônicos. Alternativa D. Do perigo que a tecnologia pode representar aos jovens. Aí nós vemos novamente que eles estão utilizando aparelhos eletrônicos, porém não percebemos na charge uma crítica feita ao perigo que a tecnologia pode oferecer aos jovens. Assim, nós compreendemos que a crítica feita é a alternativa A, nosso gabarito, do uso exagerado da tecnologia, que leva os jovens a esquecerem os livros. Ok? Vamos passar para a próxima questão? Observe a imagem abaixo. Antes de passar para a pergunta, vamos analisar a imagem. Símbolos de proibido. O Aedes aegypti. Doença transmitida pelo mosquito. Mostra tudo isso em nossa imagem. E aí nós temos a pergunta. A figura acima sinaliza que é necessário A. Aniquilar todos os insetos. B. Combater o mosquito da dengue. C. Proteger os mosquitos inofensivos. Ou D. Respeitar as placas de trânsito. Vamos analisar a alternativa A. Aniquilar todos os insetos. A campanha é específica contra o Aedes aegypti e não contra todos os insetos, não é verdade? B. Combater o mosquito da dengue. Podemos perceber isso na frase todos contra o mosquito da dengue e também na análise da imagem, não é verdade? Mas nós ainda não marcamos, vamos ver as outras alternativas. C. Proteger os mosquitos inofensivos. Ele não é inofensivo, ele transmite doenças. Alternativa D. Respeitar as placas de trânsito. A campanha é sobre a saúde e não sobre o trânsito. Portanto, nós agora marcamos o nosso gabarito, que é a alternativa B. Combater o mosquito da dengue. Obrigada e até a próxima!